Boa noite para todos os alunos que estão me assistindo. Essa é a primeira aula do nosso curso de Direito à Energia em um Contexto Global. É a segunda edição do curso esse ano. E eu vou aproveitar essa aula que está sendo gravada por questões de fuso horário, na verdade, porque eu estou em Lisboa e as pessoas que também, algumas das pessoas que vão dar aula estão em Lisboa também ou em outros lugares, e aí não vai poder ser dada ao vivo a nossa aula. Mas nem todas vão ser assim, mesmo no curso online, vocês já devem ter recebido aí as explicações do CEDIM, a gente vai ter partes do curso e aulas que vão ser ao vivo. Então, essa é a aula do dia 8, é uma aula introdutória, não exatamente a aula inaugural, porque eu costumo dar sempre a cada módulo uma aula inaugural, onde a gente vai ter um convidado sempre para introduzir o assunto, uma pessoa especial, assim, que tem mais uma palestra mesmo. Mas, de qualquer forma, como em virtude da gente estar se adaptando a tudo, eu já peço um pouco de desculpa, todos nós estamos se adaptando aqui com a tecnologia, então, por favor, vocês fiquem à vontade se precisar ajustar alguma coisa, a gente vai ajustando ao longo do curso, é um curso longo, né? Um curso de um ano praticamente, que esse ano a gente vai ter que condensar, fazer de uma maneira diferente. Então, meu objetivo hoje, nessa primeira aula, é introduzir como é que vai ser o curso para vocês. A estrutura que eu montei é de introduzir o curso para vocês, tá? Explicar um pouco como é que vão ser, como é que vai ser nossa dinâmica, um pouquinho diferente da do curso passado, não tão diferente, na verdade, mas um pouco mais, estimulando mais discussões em grupo, estimulando mais uma dinâmica de grupo, para ficar mais interessante para todo mundo, né? E trazer algumas recomendações. Depois dessa parte das recomendações, da apresentação do curso, da introdução que eu vou fazer aqui para vocês, eu vou dar, a gente faz um pequeno intervalo, eu vou dar mais uns 30 minutos, 40 minutos de uma apresentação aqui que é fundamental aqui, que é uma introdução de um cenário em números, digamos assim, de energia no mundo e no Brasil. E vou explicar para vocês o porquê que é importante a gente passar por essa parte. E ao final, assim também um pouco, essa aula de hoje é um pouco mais curta, eu vou passar algumas recomendações para a próxima aula, tá? E como que a gente vai dividir as demais aulas. Bom, para começar, então, primeiro eu vou me apresentar. Eu acho que a maioria de vocês já deve ter olhado, né, minha experiência no setor para começar para se inscrever no próprio curso, mas eu vou passar um pouquinho aqui da minha experiência para vocês. Eu sou formada em Direito e Economia, tenho bastante experiência na área de energia em geral, mas particularmente na área do setor elétrico, que foi uma área que eu sempre me dediquei mais a estudar. E eu, além de ser formada em Economia e Direito, eu fiz um mestrado na Federal de Minas Gerais de Direito Econômico, que originou um livro em 2002 que eu publiquei que se chamava Direito Econômico da Energia Elétrica, e vocês vão ver que esse livro ele hoje não tem mais, ele está esgotado, eu não renovei o livro, não atualizei, porque seria como escrever um outro livro, mas vocês vão ter acesso a parte deles, tá? Que eu até estou num trabalho aí de atualizar o livro, mas vocês vão ter acesso aos capítulos deles que eu vou disponibilizar da bibliografia, que eu ainda acho bastante relevantes, importantes, ainda são muito atuais sobre a estrutura constitucional, por exemplo, do setor elétrico, tá? Além disso, eu tive aqui, só um minutinho, gente, eu tive, além disso, eu tive, só um minuto que eu vou precisar voltar aqui a alguma coisa que eu fiz errada. Pronto, só tô conseguindo dividir o material? Tô share o material ainda, gente? Ou sumiu? Não, aqui sumiu um pouquinho. E sumiu? Então deixa eu só consertar aqui, gente, porque de fato deu um. Deixa eu share de novo esse material. Consegui? Voltar? Voltou. Voltou, certinho. Voltou certinho?
Estamos vendo aqui o cronograma, né? Agora eu voltei para a parte que eu estava, né, gente? Desculpa aí, mas a gente está ainda se adaptando. Eu acabei tendo que apertar aqui, desativar alguma outra coisa. Mas, bom, depois do mestrado em Direito e Energia, que deu origem a esse livro, que eu acho relevante para vocês e vai ser fornecido, eu também estudei, foi nessa época que eu entrei e comecei a me dedicar somente ao setor elétrico, que foi na época também que eu estava atendendo uma empresa do setor elétrico relevante, né, que é a CEMIG, de Minas, né? E depois disso eu fiz um LLM na LSE, na London School of Economics, em Londres, que foi focado no mercado europeu de energia, mas também me deu um foco interessante sobre o funcionamento do mercado europeu em geral e do direito constitucional europeu. E mais recentemente eu terminei um doutorado no Centro de Energia de Dundee, que deu origem ao meu último livro, e esse está à venda em inglês, e é sobre a ideia da reconciliação da segurança energética com o direito ambiental e com o direito da sustentabilidade, sob a perspectiva de regulação, tá? Essa é mais ou menos a minha história. Eu sempre dividi a vida acadêmica com a vida profissional. Eu atuo no escritório, né? No escritório Rolim Viotti Leite Campos, Rolim Advogados, que é um escritório que é grande no Brasil e tem uma atuação também internacional, e eu sou a sócia encarregada da área de Direito e Energia. Então, eu tenho bastante experiência prática também. E por que eu estou colocando tudo isso? Não é apenas para fazer uma propaganda do meu currículo, que está available, que está disponível para todo mundo aí, por exemplo, no LinkedIn, mas mais para mostrar qual é a ideia mesmo do curso. O curso é uma pós-graduação que procura trazer é uma pós-graduação jurídica em direito da energia, que a gente vai explorar bastante do que se trata também nas outras aulas, mas ela é muito focada também, é muito focado o curso em trazer uma atividade, uma forma de atuar prática com mix acadêmico. Então é importante vocês saberem disso, porque é importante que a participação dos alunos seja relevante, não só porque o curso é online, principalmente, muito porque o curso é online agora, mas também porque exige essa dinâmica, porque não é um curso de graduação. Então, eu percebi da experiência que eu tive no outro curso que eu dei, né, no curso do primeiro ano, que é preciso a gente pôr alguma base. Então, é bastante compreensível que alguns tenham mais conhecimento do setor, outros do setor de energia, do mercado de energia, dos conceitos, dos fundamentos, e que alguns outros tenham menos conhecimento. Mas é muito importante, eu diria, que tenha um nível básico de entendimento de algumas coisas, e aí quem não tiver, eu fico sempre à disposição para colocar, e separei uma aula, vocês vão ver, para passar um pouco dos fundamentos de energia, alguns conceitos, mas é muito relevante que as pessoas que não tenham esse nível ainda façam um esforço individual, através da bibliografia, com estudo, para acompanhar esse início. Não que seja impossível, mas é que não existe, vocês vão ver na estrutura do curso, um momento para explicar todo o funcionamento. Vai ter em várias coisas, até porque direito de energia e energia é um setor muito específico, mas não é possível parar para, digamos, dar conceitos muito básicos, porque pressupõe que alguns conceitos, algum interesse no setor, algum conhecimento prático, alguma experiência prática já esteja acontecendo para os participantes. A lista que eu recebi das pessoas, e na próxima aula a gente vai ter uma possibilidade de cada um se apresentar um pouquinho, mostrou que temos participantes todos de um nível um pouquinho mais sênior, né? Então a gente tem uma média de idade mais sênior, o que não significa que todo mundo tem interesse, já conhecimento no setor, pode ser um interesse inicial, mas significa também que não dá para dar um pouco o beabá todo, porque não cabe no curso. O que quer dizer que a gente fica à disposição pessoalmente, vocês vão ter acesso o tempo todo ao meu e-mail, ao grupo do WhatsApp, que eu já vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar, e através do próprio CEDIM, para a gente dando uma atenção especial àqueles que precisarem. Segundo ponto relevante para vocês saberem, então, o primeiro é esse, né? Essa necessidade aí do catch-up aí um pouquinho das pessoas que não estão tão familiarizadas com algumas
partes aí, ou pelo menos conceitos fundamentais aí do setor de energia, mas também não é um pré-requisito. Então, a gente está disposto a dar todo o apoio. E a segunda questão o direito de energia, como a gente vai ver, ele é uma área do direito em formação, até com algumas dúvidas de alguns e de outros, se ele existe ou não existe, como matéria separada, como campo isolado, independente do direito. Isso é uma das aulas que a gente vai ter. Mas, além disso, ele é muito interligado ao direito da regulação, tá? A regulação, regulatório, que por si só também já é uma matéria que se desenvolveu com um mix aí de direito administrativo, direito econômico financeiro, e então é um pouco de direito privado. Então, são campos que eu quero dizer complexos por natureza, porque são multidisciplinares. Então, por causa disso, e a gente também vai abordar na estrutura do curso um pouco a questão regulatória, e como regulação veio muito de uma concepção inglesa, né, inglesa e americana, mas fundamentalmente inglesa, a origem do que a gente chama de direito regulatório, um direito que na Inglaterra é muito, né, common law, diferente do civil law que a gente adota no Brasil, um direito muito mais prático. A regulação veio justamente da necessidade de se regular em determinadas atividades, e para entrar já um pouquinho até no tema, a ideia regulação veio, na verdade, na Inglaterra, de regular o trem. Regular o trem para chegar num determinado objetivo. Regular o vapor mesmo do trem para que ele chegasse inteiro de uma ponta a outra. Na medida que a gente for estudar regulação, vocês vão ver como isso é interessante pensar o que é o direito, o que é regulação e o que é direito regulatório, se assim pudermos chamar. Mas por que eu digo tudo isso? Porque teremos partes a aula é toda dada em português, evidentemente. Saber inglês não é pré-requisito para você entender a aula, mas é pré-requisito, eu coloquei isso sim desde o início, um conhecimento básico, instrumental da língua inglesa para poder ler alguns dos textos, tá? Por quê? Porque sempre na bibliografia que vocês vão receber, e vão receber a cada aula, tem sim uma parte de bibliografia, de slides em português, de bibliografia específica, alguns de exigência de leitura antecipada, e aqui eu já também coloco, no curso presencial, às vezes é mais fácil você acompanhar, se você evidentemente não teve tempo de ler, mas no curso online não é, porque a aula vai ter uma estrutura muito de dividir em grupos, de chamar para participar. Então, se você não tiver feito as leituras prévias, dificilmente vai conseguir acompanhar a aula, porque a ideia é que ela não seja totalmente expositiva, para que não fique muito cansativa, e vocês vão perceber isso com o tempo. Porque nessa aula já vai dar para perceber que vai ser basicamente expositiva, como é cansativo ficar aqui me ouvindo o tempo todo sem interação mais direta. Então, vai ter muito mais atividade, vai ter tempo para mais atividades. As aulas, eventualmente, uma vez ou outra, terão que ser mais curtas, sem prejuízo nenhum para os alunos, também já coloco isso, porque todo o tempo que a gente for cortando de uma aula ou de outra, a gente vai compensar sempre, ou estendendo aquelas aulas que tiverem mais atividades, ou incluindo outras propostas aí de contando para o curso, por exemplo, propostas transmitidas ao vivo de painéis, de eventos que acontecem, webinars que estão acontecendo, que tenham interesse e relevância para o grupo, onde o atendimento a eles por exemplo, a elaboração de um report ou de um memorando sobre o evento passa a contar também como tempo da aula. É uma adaptação que todos nós tivemos que fazer, que é o tempo, e que talvez seja muito, as circunstâncias, e que talvez seja muito positiva. Que a ideia do curso, então, é ser bem dinâmica. Então, esse segundo pré-requisito, que é o pré-requisito de que tenha um mínimo de entendimento de inglês, é muito relevante. Coloco isso também porque no curso passado houve uma certa, digamos assim, preocupação, que tinha material de leitura em inglês. Não é o único, em toda a bibliografia eu coloco sempre
também material em português, mas em alguns temas eu devo dizer que não seria um curso no nível que eu acho adequado de dar, sem ter bibliografia inglesa, porque não tem, às vezes, a mesma riqueza do material em português. Sempre que tem equivalente, eu dou os dois, e, obviamente, aí o em português fica melhor, porque a nossa língua é portuguesa. Mas é que, às vezes, é muito difícil. E nessa mesma linha, alguns slides vocês vão ver que, por mais que eu tente traduzir todos os slides, e a aula é dada em português, algumas cotações são muito difíceis de traduzir. Então, elas são dadas em português também, tá? Em inglês também, desculpa. Eu vou estar falando em português, mas o slide vai estar em inglês. Isso, de novo, exige um acompanhamento, um esforço adicional aí de quem não tiver. Mas não é nada, eu digo tudo isso apenas, digamos, como safeguards, é igualzinho quando a gente lê aquelas, né? A gente vai fazer exame de sangue, aquelas coisas, e diz, se você morrer, a culpa é sua, tá, uns disclaimers, né? Mas é apenas para que não haja nenhuma insatisfação. E qualquer problema adicional, me contacta, a gente tenta cobrir de outra forma, tá? Mas é esperado isso da participação de vocês, tá? E aí, muito no sentido até do que eu estudei. Eu fui formada parte no Brasil, mas parte fora. Minha formação de pós-graduação foi fora, então eu sou muito adepta e favorável a um curso onde a responsabilidade de aprender é muito do aluno, tá? O professor não está aqui para ensinar, ele está aqui para moderar, passar o que ele sabe, fazer que o aluno pense e ajudar o aluno a descobrir os caminhos de pensar. E eu digo muito isso também porque conhecimento passa. Haja visto que a gente está vivendo agora do coronavírus, que talvez mude muita coisa e faça ser muito diferente coisas que eu dei no curso passado e que nesse curso a gente vai ter que repensar. Então, a ideia aqui é que um grupo seleto, nós somos 26 hoje, pelo que eu estou vendo aqui, inscritos, pelo que eu recebi, que eu pretendo conhecer cada um pouco melhor, pessoas de um nível que se propõe a fazer isso numa sexta e num sábado, numa sexta à noite e num sábado, o que provavelmente vai fazer, vai trazer essa obrigação de envolvimento e de trabalho conjunto. Bom, só perguntando de novo, está compartilhado o material? Porque aqui para mim meio que saiu. Talvez a Alice e o Guilherme possam me dizer. Parou de compartilhar, doutora. Então, deixa eu compartilhar novamente. Apareceu. Apareceu? Apareceu. Ele saiu sozinho aqui, sem eu ter colocado, então eu vou ter que prestar atenção nisso nas aulas para que não aconteça de novo. Só que eu não estou conseguindo colocar, mas está aparecendo só esse. Agora eu coloquei de novo, certo? Certo. Agora Então, tá a capa. Tá ótimo, obrigada. Então vamos lá. Então, tem esses avisos adicionais que eu já falei. E agora eu queria um pouquinho colocar, apresentar, como vocês viram que eu aqui na aula gravada chamei a Alice, e eventualmente posso ter chamado o Guilherme também, ou comentado, porque essa aula está sendo gravada, mas até para efeito de teste mesmo, no sentido de que se der algum problema, a gente tenha condições de ir corrigindo ao longo do tempo, e como seria também se fosse presencial, que sempre pode acontecer alguma coisa, a Alice é uma das professoras do curso, tá? E porque também ela se encontra hoje em Lisboa, ela se propôs a me ajudar e assistir a aula. Ela não está no mesmo local físico que eu, justamente para a gente ver como ia funcionar. E o Guilherme, que fez o curso ano passado, aliás, brilhante aluno, né? Tá de parabéns, ele vai ser o monitor dessa turma. Então, vou pedir à Alice que se apresente um pouquinho, rapidamente, ela vai dar parte do curso, vocês vão ter oportunidade de conhecê-la, e depois o Guilherme, um pouquinho da formação deles, um pouquinho do que eles fazem, e o Guilherme, em particular, também, além da formação dele, também um pouquinho de como foi o curso ano passado e o que ele achou que foi de proveito para ele. Alice, você pode começar para a gente, por favor? Claro. Boa noite, né, gente? Aqui pra gente tá boa tarde, mas boa noite para vocês quando vocês forem ver essa aula. A doutora Maria João
tem um carinho especial por esse curso, e eu também, porque desde a primeira edição dele a gente já estava juntas, e ele é fruto de muito estudo nosso nessa área. Então, é muito interessante. Eu, particularmente, desde que eu formei em Direito, eu trabalho com Direito de Energia e trabalho com a doutora Maria João. Então, para mim, Direito de Energia é trabalhar com a doutora Maria João, e isso é muito bom, tem sido muito enriquecedor. Além da graduação em Direito, eu fiz um mestrado primeiro em Direito Público. Achei que era importante ter o conhecimento do direito administrativo, do direito constitucional, até para entender mais do direito regulatório, que eu tinha tido algum contato durante todo o estágio que eu fiz durante o curso, que foi numa empresa de energia. E depois desse mestrado, eu concluí publicando um livro na área do direito administrativo, que envolve um pouco de ativismo judicial, a questão do controle do poder judiciário, dos atos administrativos e esse limite, né, essa interface. Não era um exemplo prático em energia, porque o mestrado foi mais focado nessa parte teórica do direito público. Depois eu cheguei a fazer um curso de extensão em Direito de Energia em São Paulo, no Instituto Brasileiro de Direito de Energia, onde a doutora Maria João, além de conselheira, uma das professoras e coordenadoras lá. Foi muito interessante, porque é um curso prático, mas eu sempre tive esse mix profissional e acadêmico, então eu já criei força, coragem e também com bastante incentivo da doutora Maria João e já me introduzi na loucura do doutorado, que faço aqui na Universidade de Lisboa, agora já bem focado em energia, na verdade, dentro da área regulação, né? É um centro de estudos que eles têm aqui em economia e em direito, é um centro de investigação em economia e direito, no qual o doutorado é em ciências jurídico-econômicas, e aí você escolhe um segmento. Eu escolhi o segmento da regulação, né? E o estudo de caso que eu vou fazer ao longo desses longos 4 anos, dos quais já se passaram quase 2, o exemplo do setor elétrico, né? Devo fazer alguma coisa entre o setor elétrico brasileiro e português para poder ganhar um pouco no direito comparado, né? Assim como o doutor Maria João, eu acho que o direito comparado internacional sempre agrega muito, né? Até em termos de soluções. Mas, bom, resumidamente é isso, né? Hoje em dia eu tenho estudado muito teoria econômica da regulação, teoria da regulação, para entender um pouquinho mais do nosso setor elétrico, de onde que vem talvez alguns incentivos, subsídios irracionais, e tenho voltado para isso as aulas que eu dou, né? Eu dou aula também na PUC Minas, no Instituto de Educação Continuada, na aula de contratos de energia, então a teoria econômica ajuda bastante nisso. E também já na primeira edição desse curso do CEDIM, também dei aulas dentro desse panorama. Mas, no mais, também estou completamente à disposição durante o curso, não só dentro do módulo das minhas aulas. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou trabalhando sempre muito perto com a doutora Maria João, estamos sempre muito perto. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, dica de bibliografia, alguma sugestão, ou mesmo um toque, a gente está completamente à disposição, tá? Um prazer. Obrigada, viu, Alice? Agora eu queria então que você, Guilherme, apresentasse um pouquinho, antes de só dizer, realmente a Alice, ela não só vai dar essa parte, mas ela conhece o curso todo, como um todo, então ela vai ser fácil para vocês pedirem dicas, porque a Alice já deu, ela foi minha monitora em vários outros cursos que eu dou, inclusive um que a gente deu para o próprio regulador, né, que foi fechado para o pessoal da ANEEL, então ela tem várias possibilidades de ajudar, mas é sempre um aprendizado, cada curso é um curso, para mim também, porque sempre tem, além de novos e desafios de matéria, alunos novos com necessidades enfim, demandas, expectativas novas, tá? Então, estou gastando esse tempo aqui inicial justamente para que a gente alinhe essas expectativas e o curso possa satisfazer a todos. Agora, eu vou pedir ao Guilherme, que na mesma linha aí da Alice, se apresente um pouco mais e se introduza também como monitor do curso, e no caso do Guilherme, vou pedir para ele também um pouquinho da visão dele aí do primeiro curso. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Guilherme, eu vou ser o tutor esse ano do curso da doutora Maria, ela me convidou para ser o tutor, e tem uma grande vantagem, como a Maria falou, eu já fiz o curso de Direito de Energia no último ano,
Então, assim, eu vou poder auxiliar vocês, principalmente pelo fato de já ter feito esse curso e já conhecer bastante coisa do próprio curso. Eu sou advogado, eu trabalho no escritório Rolim Viotti Leite Campos e minha atuação sempre foi em tributário. Só que desde que eu comecei a atuar no Rolim Viotti Leite Campos, que tem por volta de 1 ano e meio, eu comecei a trabalhar com alguns clientes do setor de energia e daí veio o interesse em aprimorar nesse setor, porque apesar da atuação ser em tributário, é muito importante o conhecimento do setor como um todo para poder aplicar isso na prática, nos processos que envolvem tributário. Então, apesar da minha atuação ser voltada a tributário, o curso foi muito importante para eu poder melhor utilizar os conceitos de tributário no campo da energia. O curso, na verdade, ele dá uma visão geral muito boa, porque ele não passa simplesmente pelo direito de energia, mas trabalha com vários setores que tangenciam o próprio campo da energia, como o direito societário, o direito ambiental, o direito tributário. Tudo isso auxilia muito na compreensão de todos os setores e as partes que muito influenciam a parte da energia. Então, assim, eu vou poder, talvez, a minha função vai ser mais intermediar o contato de vocês com a Maria, poder trazer coisas que eu já vi, coisas novas, e não só no tributário, mas também tudo de relevante que está acontecendo. Eu sou encarregado de levantar alguns eventos da área, de fazer posts, de fazer notícias. Então, vou poder estar sempre aí auxiliando vocês também com as dúvidas. Vou tentar, na medida do possível, tirar as dúvidas de vocês junto ao CEDIM também. Então, vou poder fazer essa intermediação. E estou sempre à disposição no WhatsApp. Tem o grupo do CEDIM, eu já incluí todos vocês, vou incluir agora à tarde todos vocês. Vou poder sempre estar à disposição para dúvidas, para sugestões, bibliografia, o que vocês precisarem. Eu posso também entrar em contato com a Maria João para poder tirar dúvidas, sugestões, livros em inglês, no que eu puder, eu posso tentar auxiliar aí na tradução. Eu fiz o curso no ano passado, foi muito enriquecedor. São diversos profissionais que vão dar aula, todos os profissionais são muito, muito bem qualificados, todos os profissionais têm atuação na área. É um curso que permite que a gente interaja também, porque tem as dinâmicas em grupo, tem trabalho, tem leitura, tem as provas, são provas abertas. Imagino que a doutora Maria vai continuar com o mesmo esquema de provas, então permite que a gente se desenvolva, permite que a gente pesquise, que a gente procure saber, que a gente disserte, não vai ser só um VOF, que limita muito o curso. Então, acho que assim, foi um curso que foi muito proveitoso para mim. Desde que eu comecei a trabalhar com clientes de energia, eu tinha uma certa dificuldade com as premissas do setor elétrico, como que funciona, questão de transmissão, distribuição, GSF, tudo isso. Eu nunca tinha visto antes e o curso me deu uma base muito boa para poder explorar os conceitos tributários nesse aspecto. Então, eu agradeço a doutora Maria pelo convite. Eu permaneço à disposição de todo mundo, seja no WhatsApp, seja no grupo, seja no privado, seja por e-mail. Vocês vão ter todos os meus contatos, telefone, podem ligar, independentemente de horário. E eu espero poder auxiliar todos vocês para fazer esse curso esse ano e podem ter certeza que vai ser muito proveitoso para todos. É isso, Maria. Obrigado. Bom, obrigado, Guilherme. Eu até não sabia que você já tinha formado o grupo de WhatsApp, foi bom você falar. Eu não estou no grupo, primeiro porque eu tenho quilhões de grupos e acho que talvez eu não pudesse contribuir tanto, mas também e principalmente para vocês ficarem à vontade com o Guilherme e com as pessoas do grupo, para eventualmente também criticar o que não tiver bom, porque a gente vai ajustando ao longo do tempo, tá? Então, se tiver alguma questão, evidentemente que tem que haver toda uma conduta no grupo, é importante isso, mas também uma liberdade de vocês falarem aí com o Guilherme o que vocês acham. Como se diz, o que se fala no grupo fica no grupo. E o Guilherme vai trazer para mim o que é relevante,
o que é importante que eu possa ajudar, mas, evidentemente, discussões entre vocês até de alguma matéria da aula que vocês queiram, também não é só administrativo, que vocês queiram discutir algum tema, o grupo é para isso. E é também muito para dividir material. Tá? É muito importante. Às vezes eu passo material para o Guilherme, passo eventos e peço, divulga no grupo e tal. E aí é muito importante vocês estarem atualizados. Eu estou até com ideia esse ano, e vou aqui já sugerir e falar para o Guilherme também pensar, da gente formar um grupo permanente, aí eu entraria também, os professores que estiverem dispostos entrariam também, que são o grupo dos professores e alunos do CEDIM, do curso de Direito e Energia, os do ano passado, os desse ano, enfim. Na verdade, a gente pretende mais do que aqueles que terminarem entram nesse grupo. Por quê? Porque eu já tenho isso com outros cursos que eu dou aula, que eu não sou coordenadora, mas dou aula, e funciona muito como um networking, assim, um alumni para o futuro, que você sempre tem pessoas com quem você estudou na turma desse ano, na turma do ano passado, você vai se mantendo bastante atualizado. Então, já, Guilherme, anota aí como uma tarefa para a gente ver quem quer participar, os professores do ano passado, desse ano, e a gente forma um grupo novo quando completar, vocês têm esse hoje, à medida que completar a gente vai tendo. Hoje eu tenho um grupo de um curso que eu dou noutra instituição, eu não sou coordenadora, mas dou o curso lá, também dou a parte jurídica de um outro curso, até muito mais voltado para engenharia, e o nosso grupo hoje lá já tem umas 250 pessoas. O interessante é ver como pessoas que fizeram a primeira turma, por exemplo, hoje estão no governo, alguns professores estão colocados em empresas, então ficou um grupo de network aí muito importante, que também faz parte, né, de quando uma pessoa vai investir para estudar, de formar um networking nos desafios do tempo moderno, um networking com menos happy hour, né, ou com happy hour online, que é o que nos restou no momento para fazer. A gente também acaba promovendo algum dia para a gente se conhecer melhor. Bom, feitas essas introduções, eu vou apresentar para vocês agora a estrutura do curso. Se Alice e Guilherme, por favor, fiquem à vontade, até para ver o sistema, se precisar, levanta a mãozinha, ou como estamos só nós três, abre o microfone e me interrompe, e por aí vamos, tá bom? Beleza. Até interessante, eu coloquei isso, mas para dizer, nas dinâmicas da aula ao vivo, a gente vai tentar fazer como se fosse na aula presencial, ou seja, levantando a mãozinha online para eu poder coordenar um pouquinho das dúvidas. Mas se a coisa começar a falhar, ou levantou a mãozinha, eu demorei para ver, porque às vezes essas coisas acontecem, o que acontece? Vocês interrompem. E a gente vai seguindo. Vamos lá. O primeiro módulo do curso, que é o módulo que está se iniciando hoje, é o módulo que aqui, dentro da agenda que a gente comprimiu, e já digo, eu estou passando para vocês o calendário, às vezes tem algumas alterações, mas ano passado, basicamente, a gente manteve bem o calendário, tá? Eu digo que tem algumas alterações, porque às vezes um módulo interfere um pouquinho no assunto do outro, há uma pequena alteração. Primeira coisa, eu sou coordenadora do curso, mas o professor acadêmico que está em charge, que está com o curso, que está responsável pelaquela parte, aquela parte da matéria, ele é responsável pelo que ele está trazendo, ele tem liberdade de trazer posições diferentes, isso também já digo, ideologicamente aqui não é, nosso curso, cada um tem suas posições ideológicas, não é um curso para formar ideologias ou para direcionar nenhum tipo de ideologia, como todos deveriam ser, porque eu sou adepta da academia livre, ainda que inevitavelmente cada um tem as suas políticas, linhas de pensar, e até time de futebol cada um tem o seu, né? Então é melhor a gente não se meter nesse tipo de coisa. O que eu acho importante, e acho que é o papel do professor aqui, é, de fato, fomentar e trazer opiniões diferentes, contrapontos, aprender a debater, aprender a entender o lado do outro, aprender a ver o argumento do outro. Mas isso é a posição do corpo acadêmico, tá? Então, todos eles e todos que eu convido, eu dou essa instrução. Você está absolutamente livre para você dar o que você quiser na parte que você está conduzindo, desde que seja com uma estrutura e um nível de qualidade, e desde que você, inclusive os professores estão livres para ter posição deles, mas não estão livres para não achar que o aluno
está errado, para achar que o aluno está errado porque não segue a mesma posição ideológica. O que não pode é achar porque acha. Tem que achar alguma coisa com fundamento, com base no que se está dando, porque senão vira discussão de boteco, como eu costumo dizer, e aí a gente não chega a lugar nenhum, tá? Então, vamos lá. O curso, esse primeiro módulo, e cada módulo tem vários professores, porque é muito difícil em energia você dominar todos os setores muito bem, e como meu objetivo, todos os segmentos, como meu objetivo é trazer o melhor que eu puder trazer para vocês, e nesse sentido o online ajudou muito, porque às vezes eu não conseguia trazer uma pessoa do Ministério, uma pessoa da ANEEL pela própria dificuldade de distância física, ou de ter que perder o dia todo com viagem. Agora, eu sei que o curso em algum momento vai voltar a ser presencial, mas sempre vai poder ter essa oportunidade, já que a gente foi obrigado a se adaptar, de trazer uma pessoa para dar uma palestra online, ou uma ou outra aula continuar sendo totalmente online, porque eu acho que vai ser proveitoso para a gente ter mais pessoas e mais convidados. Bom, a ideia dessa aula hoje, que eu estou gravando, que seria dia 8 de maio, que seria trazer já, de fato, uma aula inaugural, a gente trocou um pouquinho, então a gente vai acabar abordando hoje procedimentos e um pouco mais da matriz, e eu vou explicar para vocês na segunda parte, depois de um pequeno intervalo que a gente vai fazer. E depois, essa parte de direito da energia em contexto global, eu vou acabar dando na próxima aula, em mistura um pouquinho com a aula inaugural mesmo, que eu vou trazer um convidado, que é o Tiago Barraui, que daqui a pouquinho eu explico um pouquinho para vocês quem ele é e o que ele vem falar para a gente. Bom, esse módulo, a ideia é ter uma introdução mesmo aos aspectos gerais do setor da energia, como o tema mesmo já está falando, a introdução do módulo. E essa introdução, fazendo o link que eu coloquei no começo, não é beabá, mas é um pouco, sim, de passar por fundamentos, tá? Por conceitos, firmar conceitos que parecem que não são direto ao ponto e que são menos práticos, mas que são básicos e essenciais para entender o setor de energia. Então, não é tão voltado só para o direito, é entender o que é de fato energia, o que entra dentro da energia, o que é energia no contexto, dentro de um contexto e de um cenário mais mundial, que não é um cenário, digamos, não é estanque. O objetivo é expandir a mente de vocês para que a gente comece a pensar em energia do jeito que ela merece, uma área multidisciplinar. As pessoas que são presas em energia na petição, no direito único, nos conceitos só de direito administrativo, nos conceitos que ignoram, por exemplo, os conceitos de termodinâmica do que é energia, os conceitos de áreas de gestão, como a área de planejamento, a área econômica, ainda que não seja o objetivo do curso que seja para engenheiros, eu tive a felicidade da maioria dos outros cursos que eu dou ser para engenheiros, basicamente. Então, é muito importante o que eu estou dizendo, essa conversa entre o direito com as outras áreas. E na área de energia é fundamental. Eu acho muito difícil a pessoa que quer vir aqui aprender a fazer uma petição para uma determinada demanda gostar do curso todo. Ela vai ficar decepcionada, talvez só goste da parte de processo. Isso vou, claro, com a honestidade, dizer que tem gente que tem interesse mais numa parte, interesse mais noutra, seja pelo procedimento, seja pela matéria. Mas não é o objetivo do curso ensinar a fazer petição. O objetivo aqui é mais amplo. E por isso esse primeiro módulo é fundamental. É o módulo onde vocês vão realmente abrir a cabeça, ver como o direito de energia é dinâmico, como ao final do curso pode ser que a gente esteja falando sobre outros assuntos que já mudou desde o início, e isso é muito importante. Então, essas primeiras aulas que vão ser dadas, e as de sexta-feira, pelo menos durante esse período, quando forem dadas por mim ou pela Alice, vão ser gravadas por causa das condições, mas a gente já tem aí uma expectativa que lá para o final de junho, se tudo correr bem, e se o Brasil estiver lidando com as medidas da forma como Portugal está, que a gente acha que
talvez já volte a ser presencial. Mas se não voltar, a gente vai adaptando. E o fato é que esse primeiro módulo é tranquilo de dar todo online, então gostaria que vocês não tivessem essa preocupação. Mesmo as próximas aulas, se forem gravadas, vão ser abertas para aqueles que quiserem, aí não é compulsório, estarem presentes para assistir ao vivo, como hoje a gente está testando um pouquinho aqui com a Alice e com o Guilherme, mas depois qualquer um que quiser vai ser oferecido o link para acompanhar a aula ao vivo, tá? Então, passados esses primeiros 2 aqui, onde nesse segundo, na aula do dia 9, eu tenho o prazer e o grande prazer de trazer o Tiago Barral. Tiago Barral está aí um benefício online, foi uma pessoa que eu quis muito trazer no outro curso, mas a agenda dele estava absolutamente impossível para ir para Belo Horizonte, e especialmente porque é sexta-noite e sábado, então acaba sendo difícil. Por estarmos online, consegui assim, a felicidade dele topar, né, e ter o tempo de nos dar aula ao vivo sábado de manhã. Não vai ser a aula toda, vai ser uma palestra com ele de 9h30 às 11h, o restante da aula eu vou dar ao vivo, né? E ele é sensacional. O Tiago, ele não é advogado, o que por si só já é sensacional. A gente que é da área de direito vê uma outra visão, mas o Tiago vem de longa carreira da empresa de pesquisa energética, e ele hoje é o presidente da EPE, que é a empresa de pesquisa energética dentro do setor elétrico. A visão dele é de todas as fontes e uma visão de muito estudo, como o nome mesmo já diz, empresa de pesquisa energética. Então, acho que ele vai trazer uma visão muito interessante de planejamento, de o que é importante no planejamento. Eu estou combinando com ele algumas... Ele tem o que ele quer falar, a 1h30 dele, mas eu estou combinando alguns temas adicionais para ele trazer para a gente. Dentre eles é como essa questão toda da crise e do impacto do Covid, né? Eu falo desse, né? Porque vira um terror, mas do ou da, que hoje teve uma discussão, seria do ou da, mas a gente chegou à conclusão que é feminino. Eu não gostei disso, só porque ele é super negativo, ele não tinha que ser feminino, tinha que ser do, não da, mas é da disease Covid. Então, quando a gente fala do Covid-19, é da feminino. Então, ele vai trazer essa visão também de como que impactou essa visão do planejamento, tá? O planejamento imediato, o planejamento de longo, médio, de curto, longo, médio prazo, a expectativa da economia cair, e vai trazer uma visão do que é o trabalho de uma empresa de pesquisa energética, o que é que ela faz, como o planejamento influencia em tudo. Então, é brilhante, eu acho assim, imperdível, vai ser uma aula aberta, isso também é bom dizer, aulas onde a gente traz convidados especiais, assim, todos são, evidentemente, mas a gente não pode abrir todas as aulas do curso, senão o Cedim me mata, né? Porque afinal de contas é um curso fechado, mas algumas aulas a gente vai divulgar como aulas abertas, justamente para que mais pessoas possam assistir e mais pessoas possam participar da oportunidade. Mas para os alunos do curso é obrigatório, tá? No sentido de faz parte do curso e faz parte dos debates que a gente vai ter depois, tá? Então é importante que seja assistido. Aí, passadas essas aulas, no outro final de semana, a nossa ideia, dentro ainda dessa ideia geral, desse escopo maior de entender o que é energia e dessa multidisciplinaridade, tem que entender, é impossível entender o direito à energia sem entender regulação, tá? Então, a gente vai passar aí por conceitos de regulação, teoria da regulação, os objetivos de regulação e a interseção com o setor de energia. Muito importante esses conceitos iniciais também, eu friso de novo, porque parece, não, quero ir direto lá na parte que me interessa, que é o setor elétrico. O curso tem um link, uma interligação completa. Então, é difícil você aproveitar em full, né, completamente a parte de óleo e gás ou de energia nuclear, sem, por exemplo, entender que é a regulação. Sempre que eu dou essa parte, eu gosto de contar, primeira vez a única, mas foi muito proveitosa, que foram 2 oportunidades de dar aula aí para o próprio regulador. Eu lembro, a Alice estava dando aula comigo, que a gente foi perguntar para o regulador de cara, a primeira aula,
o que era regulação. Evidentemente que os reguladores, né, o pessoal da ANEEL, que hoje alguns deles até são diretores, outros superintendentes, na época não eram, queriam mandar a gente por fora, jogar fora da janela. Ainda bem que eu fiquei satisfeita que a janela lá era trancada, né, Alice? Senão teriam jogado a gente pela janela. Porque É verdade. como assim vai explicar para o regulador o que é regulação? E, para surpresa deles, havia alguma coisa para a gente não ensinar, mas para a gente trocar. Então, por que a gente está dizendo o que é regulação, como funciona a regulação, para que serve? Porque, por mais que você trabalhe até no regulador, o que é regulação é dinâmico, muda de acordo com o país que você estiver olhando, e é muito mais amplo do que pensar, por exemplo, que regulação no setor elétrico é apenas a ANEEL. O regulador, a regulação vem da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Também já vou aqui dizendo que às vezes a gente tem que tem muita sopa de letrinhas no direito de energia, né? ANEEL, CCE, EPE, mas que vem tudo no material e vocês vão conseguir acompanhar assim e vão saber. E por falar também nisso, no material, o material que vocês sempre vão ter acesso as apresentações, tá? Boa bibliografia. Dentro da bibliografia, vocês vão ter acesso a todos os textos essenciais, alguns que estão também adicionais recomendados, a gente vai disponibilizar na medida do possível, e outros faz parte da pesquisa de vocês. E acesso a sites e links importantes que vocês vão ter que pesquisar, e porque não tem como eu cobrir tudo na bibliografia, porque ela é mutável, vai entrando muita coisa. E aí, de novo, a importância do grupo do WhatsApp, para a gente estar trocando material atualizado do que vai acontecendo aí ao longo do curso, tá? Então, esse conceito assim, da regulação, da introdução do conceito, análise econômica, tudo isso vai ser dado num bloco, e esse bloco vai ser dado por mim e pela Alice, tá? Mas mais basicamente pela Alice. A aula ao vivo, por exemplo, do dia 16, a Alice que vai conduzir com vocês, tá bom? Depois a gente vai passar aqui para uma parte de energia e mudanças climáticas. De novo, tema que tem uma interseção inegável, importantíssima, e vai ser dada pelo Rodrigo. Alguns dos professores eu ainda não tenho aqui. O Rodrigo tem uma experiência ótima nisso, matéria nova, nascendo. Hoje já se fala num direito de climate change, né? Num direito de das mudanças climáticas, também muito discutível o que é isso, o que não é, mas a verdade é que está aí muito relacionada. Acho muito difícil a gente falar em mudança climática, em objetivos de mudança climática, sem falar em mudar ou em repensar a área de energia. Então, esse conceito sob a perspectiva jurídica vai ser muito interessante também, e aí eu sei que o Rodrigo dá bastante exercício, que é uma aula bastante dinâmica. Acho que o Guilherme pode comentar bastante da do ano passado também. Daqui a pouquinho, Guilherme, você dá até seu testemunho um pouquinho dessa parte, que é uma parte mais diferente do curso, assim. E também, em conjunto com isso, mas dado por outra pessoa, provavelmente a Ana Paula, mas alguns dos professores eu coloco 2, ou eles trazem algum convidado também, é energia e desenvolvimento sustentável, tema que eu adoro, foi o tema da minha dissertação de doutorado, é o tema do meu livro também, mas eu acho que quem vai dar aula, que é a Ana Paula e alguns convidados, vai ter um foco até mais prático, o que aí eu já aproveito, faço a propaganda e também recomendo a leitura de parte do meu livro, que ele está à venda. Tá? Já digo, esse eu não posso fornecer integralmente para vocês porque eu tenho um acordo, né? Ele acabou de ser lançado, foi lançado ano passado, então eu tenho um acordo com a editora de não poder dar todo o livro para vocês, mas também já aproveitando, todos os alunos do curso que quiserem, eu consigo um desconto, porque ele é um livro em inglês, um livro internacional, um livro mais caro, eu consigo trazer ele a um preço muito mais módico, desde que vocês que estejam interessados se juntem, passem para o Guilherme o que vocês quem quer, e eu consigo, se for num grupo maior, trazer em condições bem mais interessantes, porque já foi feita uma parte de uma importação para o Brasil. Ele também é online, o livro, mas o livro online eu talvez não consiga esse desconto, mas na via física eu consigo, e a gente entrega num lugar só e depois vê como fazer. Mas, bom, isso aí já é só passando para vocês, porque o livro
nem todo é essencial para esse curso, mas nessa parte introdutória de regulação do desenvolvimento sustentável, do conceito de desenvolvimento, do múltiplo caráter do desenvolvimento sustentável, e particularmente como o desenvolvimento sustentável surgiu e quais os efeitos práticos dele na perspectiva jurídica, são capítulos que eu abordei bastante no meu livro. A parte de direito internacional de energia, minha experiência do ano passado foi que a gente cobriu bem a parte do direito europeu, que não dá para dar tudo em 2 aulas, eu que vou dar essa parte, provavelmente, mas a gente não conseguiu cobrir tanto a parte da Organização Mundial do Comércio. Primeiro porque ela tem menos feição com o setor de energia, mas também porque eu acho que faltou um pouquinho de dinâmica mesmo para essa parte que a gente vai dar uma aperfeiçoada. Então, meu foco dessa vez será, de novo, o direito comunitário europeu de energia, porque eu acho muito interessante entender a evolução do mercado comum, direito de energia, e aí é muito interessante falar que direito de energia é uma coisa, direito internacional de energia é outra, porque os objetivos são outros. E aqui eu quero ter muito case study, que é uma coisa que ano passado a gente não teve tempo de fazer, que vai exigir um ler anterior, um olhar diferente também para isso, para uma leitura anterior de case mais pesada, vai ser bem interessante a gente olhar com esse foco. E, se em havendo oportunidade, minha intenção, num desses 2 dias, se eu tiver com o relacionamento que a gente criou aqui, talvez trazer alguém para explicar um pouquinho esses impactos mesmo do setor, da crise de novo, sobre o setor aqui, como foi reorganizado, organizado na Europa, particularmente em Portugal, no mercado íbero, né, que tem o íbero também ali junto com a Espanha. Então vai ser uma oportunidade que eu estou trabalhando de trazer um debate online aqui com pessoas daqui. Se eu conseguir, vai ser ótimo. Se a gente não conseguir, a gente tenta trazer outras pessoas ou agregar mais case studies. E, por fim, nós temos o que a gente chama um estudo orientado aqui, que aí a bola vai ficar com vocês. Guilherme participou ano passado, e eu também vou pedir para ele falar aqui um pouquinho, como foi muito interessante. Na segunda parte da aula eu vou explicar para vocês como é que é o exercício, mas queria aí seu testemunho. Guilherme, não foi ótimo o curso, essa parte? Maria, foi muito bacana. Não só esse, assim, a gente fez diversos estudos orientados, e é muito bacana porque a gente consegue estudar tudo que a gente precisa fazer em casa, assim, com o auxílio, não só do tutor, mas também de pessoas que já têm mais experiência na área. Os professores estão sempre disponíveis para tirar as dúvidas, e a gente traz isso para a aula e discute junto com todo mundo. Então, é uma experiência muito enriquecedora e que, com certeza, acrescentou bastante ao curso. Vários cursos de pós-graduação não têm esse tipo de interação, e eu acho que é, assim, essencial para todo mundo poder crescer e aprender bastante coisa com os próprios alunos que vêm de áreas diversas, não só do direito, mas também tem engenheiro, tem outros profissionais. Então, assim, foi muito bacana. Obrigada, Guilherme. Eu gostei demais também. Eu aprendi demais. As apresentações foram brilhantes. E depois do intervalo eu vou passar o que vocês vão precisar para fazer esse trabalho, porque todo bloco, a ideia é que tenha uma atividade mais forte e dinâmica no final do módulo, sem prejuízo dos outros trabalhos que vão acontecendo e as outras discussões ao longo do grupo. E essas atividades, eu sei que pela regulamentação do CEDIM é a prova que vale, mas as atividades não são obrigatórias, mas são extremamente recomendáveis, porque eu acho que está todo mundo aqui pagando um curso, dedicando tempo de sexta, tempo de sábado. Não participar é um desperdício de tempo, literalmente, porque são a parte mais enriquecedora, aquelas que você jamais vai esquecer. Às vezes você até esquece o que pôs numa prova, mas você não esquece aquelas atividades que a gente planejou, pelo menos foi assim que eu aprendi e que me fizeram muito bem, tá? Passando para o segundo módulo, no cursos anteriores a gente tinha às vezes um recessinho, alguma coisa, tivemos até férias. Hoje, esse ano excepcional, a gente vai direto. Então, o segundo módulo aí, a gente vai focar no direito da energia elétrica, tá? E aí a gente deixa essa visão um pouco mais geral, que criou a base, para entrar no setor elétrico,
brasileiro em particular, e aqui esse módulo é muito dado por mim, muitas das aulas, com o auxílio de várias pessoas em algumas aulas específicas. A minha parte acaba sendo uma parte também mais fundamental do direito histórico do setor, pela perspectiva jurídica, e eu quero trazer, ainda estou em fechamento, sempre um convidado para a área, para a aula inaugural. Essa eu já posso adiantar um pouco, já está bem adiantado a negociação de trazer para a aula inaugural, e a aula inaugural é sempre mais uma palestra. Eu estava pensando aqui em trazer 2 pessoas ao longo desse módulo muito interessantes de falar, que eu estou convidando, as 2 já está bem adiantado. Vamos ver qual das 2 topa. Se as 2 toparem, a gente faz um debate a 3, e se toparem datas diferentes, eu trago as 2 também. Uma é a doutora Maria Celeste, que foi diretora jurídica da CEMIG, a área dela é societária. A aula dela inaugural no ano passado foi a inauguração do curso e foi fantástica, é uma pessoa que muita gente em Belo Horizonte deve conhecer. A experiência dela é muito enriquecedora, porque ela é advogada, com doutorado, muita experiência, mas mais do que isso, com experiência de gestão de problemas de uma companhia que agrega demais. E ela, por exemplo, teve a oportunidade, que foi a aula que ela nos trouxe ano passado, talvez ela escolha outro tema dessa vez, que nos trouxe toda essa discussão que houve na época do direito ou não da prorrogação do contrato da CEMIG, dentro de todo um contexto político. Então, é uma visão muito, muito interessante, que foge do case comum. Então, eu espero trazê-la. E em conjunto, ou em momentos separados, mas se fosse em conjunto seria brilhante, o Rafael Noda, que acabou de assumir uma diretoria na CEMIG e que tem uma experiência no setor elétrico gigante. Ele veio da ISA-CETEP, que é a área de transmissão, ele é professor da Poli de São Paulo, ele é engenheiro e administrador, ou só administrador, mas eu juro que ele parece advogado nas discussões, na dinâmica. Então, ele é outra daquelas pessoas que eu acho imperdíveis. Com os 2 já está bem adiantado, eu espero que eu consiga trazer os 2 para vocês. Se eu não conseguir nenhum dos 2, eu arrumo outra à altura. Vai ser difícil, porque os 2 são perfeitos para esse módulo, desse módulo. E um terceiro convidado que eu espero ter nesse módulo também, aí ia depender da agenda dele, que eu também já consultei, vai depender de data, foi o Ricardo Brandão, que foi ex-procurador da ANEEL, está no governo hoje na parte de desburocratização e privatização para o governo, uma pessoa que passou por todo o contexto histórico do setor elétrico aí, da elaboração e implementação da tão discutida medida provisória 579, que vocês vão ver, uma medida que trouxe, a opinião da maioria, muitos problemas para o setor. Alguns defendem, e a aula dele, baseada na ideia de serviço público, na experiência dele que ele teve em Stanford, é brilhante para mim, assim, uma aula brilhante, imperdível, uma aula aberta. Então, esses 3 convidados, eu estou trabalhando muito para esse bloco, mas o objetivo desse bloco, além dos convidados, da visão, para de vez em quando a gente vê uma outra visão fora da nossa caixinha, vamos dizer assim, o objetivo desse bloco é entender o setor elétrico, entender cada segmento, a regulamentação de cada segmento, as relações contratuais do setor elétrico, como os desafios que o setor elétrico tem hoje, e aí passando sim também por algum momento para a gente, que vai passar pelo curso todo, discussões de como que essa questão da crise do Covid atingiu contratualmente o setor elétrico, essa discussão infindável que vocês vão ver que vai e volta e está em pleno movimento do que é o Covid, né? De como o Covid afetou a relação contratual, o que é a força maior contratualmente falando, e como que ela pode ou não ser caracterizada, como não é uma coisa imediata, basta dizer, teve a pandemia e todo mundo pode quebrar contrato, como esse balance entre o que diz o contrato em cada segmento e como isso vai ser impactado com a ideia de força maior, até a diferença aí da força maior, caso fortuito, fato príncipe e onerosidade excessiva, momentos diferentes, formas do judiciário ver diferentes, afetam os contratos do setor elétrico de modo diferente. Essa diferenciação da pessoa
contribuinte e consumidor de energia. Tudo isso ao longo do curso, isso não estava planejado, obviamente, por mim, quem dera eu pudesse ter planejado antes isso, né? ou ter evitado, ele vai intermediar várias das nossas discussões, vocês vão ver. Mas aqui o objetivo não é só discutir, é trazer estudo, fundamento, o que está afirmando, o que o judiciário está dizendo disso. E isso vai caber em várias etapas aqui, quando a gente estiver falando do modelo institucional, quando a gente papel da ANEEL, papel do regulador ou não, a interseção desse com o poder concedente, com o Ministério e até com o Ministério da Economia hoje, quem tem competência para quê? Ou seja, esse é o modo de entender o setor elétrico, como que ele funciona, o que são os contratos de comercialização, o que é a modernização que hoje tanto se fala, está em curso, sistemática de leilão, que é como a gente compra e vende energia no setor, como é que a gente faz a expansão do setor, propostas novas que hoje estão um pouco paralisadas, mas fazem parte da modernização e vão voltar em algum momento sobre separar lastro de energia. Então, tudo isso vai ser visto aqui, nesse módulo. E vamos ter uma visita técnica, que é uma visita imperdível também. Eu aqui até vou te pedir desculpa, Guilherme, eu não sei se você foi, se você teve a oportunidade de ir, mas se você foi também, daqui a pouquinho eu vou te pedir para comentar um pouquinho como é que é legal. Essa visita técnica ao ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, não é obrigatória, mas é imperdível. Imperdível, eu pessoalmente já fiz, o escritório, todo mundo que trabalha com energia já teve oportunidade de fazer em algum momento, não exatamente no curso, é uma oportunidade que a gente tem, que vamos ter que confirmar a agenda, e aí eu já aviso que ela está programada sempre para uma sexta-feira, porque no sábado não é possível. O centro do ONS, do Operador Nacional do Sistema, é em Brasília e no Rio, então a gente acaba tendo que ver qual a turma, o lugar que tem mais procura. É opcional pelo óbvio, exige um esforço do aluno de ir e um custo adicional, mas quem puder eu realmente recomendo, tá? E a gente até faz nos dois, mas aí tem que ser em datas diferentes. E a gente ainda tem a grande vantagem de ter o Vitor. O Vitor é um dos professores, o Vitor Sarmete é um dos professores do curso. Ele hoje trabalha comigo no escritório, mas ele trabalhou por uns quase 13 anos no Operador Nacional do Sistema, então ele tem a oportunidade de marcar a visita, nos explicar. A grande vantagem de ir lá e ver pessoalmente é ver como opera de fato. O Operador Nacional do Sistema talvez seja o bicho, a entidade mais difícil de entender no setor, o que ele faz, o que ele não faz, como é que ele foi criado, por que ele existe. O funcionamento dele é muito diferente. Então, acho que é imperdível essa atividade. Você foi, Guilherme, no ano passado? Não, Mari, eu não pude ir, mas esse ano eu vou com certeza. Não, esse ano eu vou com certeza. Todo mundo elogiou bastante a visita. O pessoal mandou foto no grupo de WhatsApp, o pessoal falou super bem, foram muito bem recebidos. Então, ano passado, infelizmente, eu não pude ir, mas esse ano com certeza eu vou. Eu até já vou te pedir, Guilherme, se compartilha já as fotos com o grupo, para eles verem como é legal. E aproveita e você mandar essas fotos para mim, que eu não vi, eu quero usá-las até no meu LinkedIn para fazer promoção, porque eu acho um dos ápices desse curso é ter realmente essa parte da visita ao ONS. E, por fim, é uma atividade dinâmica também, e essa a gente vai preparar desde o início do módulo, igual eu vou preparar hoje vocês para a próxima atividade do fim do módulo 1, que é o júri simulado. Cada ano escolhe um tema. Ano passado a gente fez a parcela variável, que é uma coisa muito específica do setor de transmissão, e foi muito interessante. A gente tem que escolher um tema. Então, esse ano eu não sei, eu vou acompanhar bem, eu talvez faça sobre geração distribuída, que eu fiz na última aula, uma das últimas aulas que eu dei, foi muito dinâmico, muito interessante, e temos aí questões aparecendo também do Covid, que pode ser que a gente traga. Mas a ideia do júri é realmente simular
não ipsilitris, como acontece no julgamento, porque a gente acaba fazendo um júri meio coletivo, um lado, o outro, um defende um lado, um defende o outro, e uma comissão, mas também foi outra atividade brilhante ano passado, porque dá a oportunidade das pessoas se prepararem, estudarem, fundamentarem os pontos delas, um apresenta a dinâmica do que tem que considerar, e já adianto, nunca tem certo ou errado, tem necessidade de fundamentar. Então, claro que ele é no final, justamente para vocês terem acesso primeiro a tudo que vocês vão precisar e a toda a discussão primeiro, pelo menos dos pontos principais. Vai fazer parte do que vocês vão precisar, é parte da pesquisa de vocês, mas o que a gente traz nesse júri simulado é sempre um tema atual, um tema que esteja em discussão e que tenha uma certa, digamos, polarização de opiniões. É por isso que eu falei de geração distribuída, que eu dei recentemente, porque ano passado, até aparecer pelo menos Covid, e agora terão outras discussões, e ela ainda continua um pouco em voga, essa da geração distribuída, e teve uma polarização muito grande sobre a discussão de taxar sol. Enfim, a gente também precisa, ao fazer isso, e esse é o meu ponto, quando você está dando esse curso e quando você começa a ser técnico do setor, a gente tem que parar a gente não para, mas a gente melhora um pouquinho de ser o famoso brasileiro que de opinião de futebol e de política cada um tem um pouco. Então você começa a ter que fundamentar, trazer conceitos. E às vezes o mais interessante é que a gente gosta de colocar a pessoa que acredita muito no lado para defender o outro lado. E isso faz uma dinâmica muito, muito boa para quem está fazendo. Por quê? Porque ninguém vem... Opinião todo mundo já tem. O que eu quero que vocês saiam do curso é com uma opinião fundamentada, com um conhecimento, às vezes, de coisas que a gente não tinha parado para pensar, porque isso é o que eu pessoalmente ganho do curso, dando aula para vocês também, com as perguntas, com as questões, com as dinâmicas de grupo. Olha, eu não tinha pensado sobre essa perspectiva. Então, isso que eu quero trazer nesse júri simulado e, portanto, eu ainda não tenho o tema definido, mas ao longo do curso, também aí um bom uso para o WhatsApp, é vocês sugerirem um tema para o júri simulado, ou, no mínimo, a gente colocar em votação 1, 2 ou 3 temas que a gente acha interessantes, que estejam em discussão. E aí fica a critério de vocês escolher. O importante é que lá pelo início do módulo, um pouquinho nas 2, 3 primeiras aulas, a gente já tenha o tema. Porque dali para frente eu começo a coletar material, a munir vocês de material de argumentos de um lado ou do outro, para vocês irem formando os grupos e formando dentro dos grupos a opinião, dividindo. A dinâmica a gente explica um pouco mais para frente, né, de como vai ser, mas basicamente um grupo de um lado, outro do outro, vocês vão ter alguns tempos. Antes eu dava o tempo mais para se posicionarem fora, né, da aula, agora, em havendo tempo, por ser online, vocês estão vendo só eu falando e tal, às vezes fica meio cansativo para quem está vendo, a gente talvez tire alguns tempos dentro da própria aula, o que pode ser muito benéfico nos dias de hoje, porque nem todo mundo, o home office, como eu digo, é uma armadilha, virou full-time office, né? Full-time work para a maioria das pessoas, que hoje trabalha around the clock, o que não é positivo nesse sentido, mas então talvez seja uma oportunidade, já que vocês têm que dedicar esse tempo a estar ali nas aulas ao vivo, que também seja esse tempo que vocês usem um pouco para trabalhar entre o grupo que não tem tempo, às vezes, de reunir fora. Mas isso a gente vai acompanhando como é que acontece. Mas vai exigir de vocês uma organização fora do tempo das aulas, tá? Ainda que menor ou maior, ainda que eu também faça a concessão e tenha entendido e dado um pouquinho mais de tempo durante a aula, porque eu sei que todo mundo trabalha, tem família, tem outras questões, é importante vocês saberem que vai exigir isso, tá? Mas o exercício é outro daqueles imperdível, sensacional. E vamos pensando em outras coisas para enriquecer o curso. Eu tenho tido ofertas de adicionar, por exemplo, uma visita a uma usina, pode ser muito bom. Quando chegar a parte renováveis, não teve ano passado, esse ano eu estou aí com um projeto de ter, ou uma visita a um parque solar, sempre com alguém te explicando tecnicamente como é que funciona, como é que não funciona. Então, eu estou tentando incorporar mais coisas práticas no curso para a gente ter essa possibilidade. Claro que em tempos de distanciamento, eu não sei como é que essas visitas vão ser
feitas. Mas a do ONS me parece que a gente está seguro, que é mais lá para agosto, dá para ir, e a gente faz grupos menores, se for o caso, né? Se não der, a gente faz virtual a visita. Hoje em dia não é mais impossível, eu tenho visitado museus que disponibilizaram, eu tenho certeza que a gente vai dar um jeito. Claro que ela fisicamente é sempre melhor, e eu também espero não estar sendo negativa ao falar de agosto desse jeito, mas eu já botei na minha cabeça que agora o céu é o limite, e com esse negócio de online aqui a gente vai poder fazer muita coisa que a gente nem tinha feito antes, né? Com algumas limitações, mas também com outro universo de possibilidades, porque a gente vai poder ver muito mais coisa. E eu acho que agora a gente vai ter oportunidades 1000. Então, estou com várias ideias brilhantes para o nosso curso aqui. Bom, tomar uma aguinha aqui, gente. Deixa eu checar o time. Quase acabando essa parte de apresentar o curso, mas para vocês terem bem a estrutura na cabeça, e aí a gente faz um intervalo, 10, 15 minutinhos, volta para a segunda parte para vocês entenderem o exercício que vocês e a reflexão que vocês vão ter que fazer para a aula do dia 9. Deixa eu passar aqui, gente. Bom, e aí a gente entra no módulo 3, que o Guilherme bem também colocou quando ele estava se apresentando e dando a visão dele do curso do ano passado. Esse módulo 3 é do Direito à Energia e as disciplinas afins. E aí tem muitas, mas a gente selecionou aquelas que inevitavelmente cruzam mesmo com o direito à energia, assim, que quase impossível falar de um, exercer atividade num sem ter que trombar no outro. Primeiro de todos, obviamente, é o ambiental, né? O ambiental, energia, hoje andam, eu digo que se um advogado, se todo mundo sabe que na vida você precisa de um advogado, você hoje sabe que você precisa de um advogado ambiental em algum ponto da sua vida. Então, aqui, esse módulo todo é perceber esse link multidisciplinar do direito à energia. É muito focado no setor elétrico, sim, porque a gente tem mais cases, mas não é só, tá? Então, a ideia dos professores que coordenam, cada um coordena um tema aqui, é que eles tragam convidados, exemplos e casos de várias áreas de energia, de gás, óleo, renováveis, óleo para o transporte, mas, enfim, de energia. Mas acaba que tem muito mais exemplo do elétrico, sim, do setor elétrico. Direito ambiental e minerário e energia, que são 4 mais outro bloco, aí a gente traz normalmente um convidado para ajudar, mesmo o professor que cuida da parte de direito ambiental, o Tiago Pastor, ele é o coordenador dessa parte, mas ele acaba trazendo outras pessoas para trazer mais riqueza. Nesse contexto aqui do direito ambiental com minerário, que tem algumas interseções interessantes, como, por exemplo, você ter exploração de água ou licenças sobre áreas que têm direitos minerais e direitos também de exploração energética, quem tem prioridade, quem não tem, etc. A gente, ano passado, trouxe o Tiago, o outro Tiago, que é coordenador de um outro curso também do CEDIL, do Direito Minerário, e recebi elogios, a aula foi bastante elogiada. Ainda não contatei o Tiago, não sei se ele terá essa possibilidade, mas seria uma opção. Outras opções a gente está pensando em trazer gente de empresa que lida ali com o dia a dia, para entender, por exemplo, quando teve todo esse problema de barragens, como que essa questão de barragem teve uma interseção ou não a barragem de mineração com a barragem de energia elétrica, teve regulamentações conjuntas aí de órgãos, então pode ser um case study interessante para essa parte. Aqui estou dando o que foi feito e o que a gente abordou um pouco ano passado, mas volto a dizer, liberdade do professor mudar, colocar coisas novas, mas esse é o objetivo. Tá? Arbitragem, hoje, essencial no setor de energia, foi e tende a ser de novo com o Covid, isso porque todos os contratos de energia têm cláusulas arbitrais. A gente teve um momento que foram muitas arbitragens em virtude de obras não entregues, obras não completas. Um exemplo clássico do passado foi o Grupo Bertin, que ganhou um leilão para fazer diversas usinas e não entregou nenhuma delas, isso encadeia um efeito no setor, mas agora eu percebo que a gente deve ter
um outro tipo de movimento de arbitragem relacionado muito a essa questão do Covid ter atingido os contratos, e muitos deles prevêem a resolução com mediação, arbitragem, e já se fala hoje muito, inclusive, em aprimorar com essa experiência os métodos e a flexibilidade de resolução de conflitos dentro dos contratos de arbitragem. E aqui só fazendo parênteses até, uma brincadeirinha, né? É porque os contratos certamente não previam uma pandemia. Alguns até previam, mas não tinham a menor ideia do que estavam falando, porque eu encontrei recentemente nessas pesquisas um contrato que excluía pandemia de força maior. Mas acho que pandemia e questões de saúde pública, mas acho que não tinha a menor ideia do que estava excluindo de força maior. Estava tipo assim, querendo excluir tudo que via. Se caiu o céu, vida que segue. Mas e agora o contrato ficou quase com um exemplo único assim, disso, e está sendo discutido até se isso foi realmente era o objetivo, mas está lá escrito, né? Então, agora vai ser uma nova época de arbitragens e de mediação, de disputas, de mecanismos de resolução de disputa na área de energia, que vai trazer uma nova visão e um novo, eu não digo um mar nem uma enxurrada, que eu espero até que não seja, mas casos com nuances muito interessantes, tá? E aí também é bom, não é um curso de arbitragem, mas é um curso que é importante ter os fundamentos da arbitragem para entender dentro do setor energia, como é toda essa parte. Toda essa parte, no fundo, você tem um pouco dos fundamentos do direito ambiental para poder conjugar com aquilo que você já aprendeu do direito à energia, tá? E assim, por aí vai, tributário, não preciso nem dizer, né, que todo mundo tem razão, tem certeza no mundo que vai morrer, que tem que pagar impostos, né? Então, tributário tem aí dedicada 3 aulas, porque energia tem case study para tributário, todos muito importantes, todos relevantes em termos de valor, e o mais legal nesse bloco, eu diria, que é entender como às vezes eles não conversam, né? Os princípios que se aplicam ao direito tributário, os princípios que deveriam se aplicar ao direito à energia, que por mais óbvio que pareça na nossa cabeça, tipo, não deveria tributar isso ou deveria tributar aquilo, a ANEEL disse uma coisa e o regulador e o tributarista, o fiscal, a área fiscal pensa outra, e como esses dois mundos às vezes mais colidem do que coincidem, o que traz bastante discussão. Para dar um exemplo recente que está sendo discutido, essa questão toda da dedução do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, uma questão que atinge várias empresas, que tende a ter uma decisão positiva, positiva a favor dos contribuintes por parte do Supremo, e a grande discussão ligada à energia é que se as empresas de energia ganham essa disputa, em que medida ou não elas têm obrigação de passar essa vantagem para o consumidor, sendo que, já para adiantar e jogar alguma dúvida na cabeça de vocês, algumas questionaram, outras não, porque não é obrigada a questionar, e também deveria, teoricamente, quem tem eficiência, as empresas que fazem com eficiência têm obrigação de ser eficientes, e dentro dessa eficiência elas têm essa obrigação de ter atos de gestão eficientes. Então, aqui antecipando também um pouquinho, mas é um tema que certamente vai cair nisso, como outros diversos, indenizações do passado aí que a gente teve na MP 579, se devem ou não ser tributadas, a cadeia, como é que acontece, ICMS, que é o imposto estadual, como é que opera dentro do conjunto, considerando que energia é equiparada a uma mercadoria, tá? Deixa eu passar aqui, peraí. Bom, e aí, continuando, a gente vai ter um dia sobre compliance, matéria cada vez mais relevante em toda a área. A gente vai focar aqui palestra na área de energia. Desculpa, eu pulei. Temos também o societário, e aí societário, além de transações, né, óbvio, M&As, operações, possibilidades de arranjo. A gente também tem muitos exemplos aí ligados à resolução da ANEEL específica, o estudo dela, de como que ela, o que ela considera operações societariamente que têm que ser apresentadas para a ANEEL prévia ou posteriormente, ou seja, essa interseção do regulador na liberdade de organização societária das empresas, tá?
vamos chamar dessa forma, mas que o ponto é a regulação, ou seja, o que eu quero que vocês entendam nesse bloco é que vocês não vão aprender direito tributário, direito ambiental, arbitragem, vocês vão ter os fundamentos disso, porque é necessário, pelo menos os básicos, mas vocês vão ter o fundamento disso em relação ao que afeta a parte de energia. Tá? Direito concorrencial, uma coisa que está crescendo, e essa o Paulo que vai dar isso, junto com o Felipe também, que foi monitor da aula passada e do ano passado, e ele é uma pessoa muito preparada, já com mestrado, e o Paulo foi do CAD, é professor da GV de Direito e Concorrência. Eu tenho certeza que esse ano eles vão ter que incluir coisas que estão sendo discutidas hoje em função da Covid especificamente, que é o que eles chamam desse cartel da Covid, acordo da Covid, em que ponto isso pode ou vai interferir na concorrência, a proteção aí da livre concorrência nesse cenário. Mas temos outros casos também, né? Temos integração no mercado de energia. Para ter uma ideia, hoje nós temos muita preocupação. Saiu um estudo da GV ano passado, que também vai ser... Guilherme, por favor, você anota que esse é um estudo que eu não sei se eu disponibilizei para a turma do ano passado, porque não sei se tinha saído, mas que é muito interessante disponibilizar para essa turma nesse módulo, e aí a gente até disponibiliza para a passada dentro da ideia de ter um grupo. Teve um estudo da GV que avalia o grau de concentração no setor elétrico brasileiro e a capacidade de atrair investimento. E a gente chega à conclusão, sob o ponto de vista concorrencial, que nos últimos tempos o Brasil foi capaz de atrair muito capital estrangeiro, mas capital estatal estrangeiro. Colombiano, chinês, com certeza, e em cadeia verticalizada dentro do Brasil, o que, sob o ponto de vista da lei de concorrência, pode ter, se não restrições, pelo menos um sinal amarelo para que se olhe, tá? Para essa interseção da legislação da concorrência com a legislação do setor elétrico, que, na teoria, setor regulado não tem concorrência, e aí a gente está falando só de transmissão e distribuição, que também está mudando, porque o negócio da transmissão e da distribuição em particular está alterando, e concorrência hoje também existe. Mas, antigamente, o conceito era o que é regulado não tem concorrência, portanto, está à sombra da concorrência, e o setor que não é regulado tem concorrência. Hoje, como o setor de energia e o de elétrica em geral, e os outros também, o de gás também, por exemplo, óleo e gás, segmentou, separou, tem fases, tem segmentos com concorrência, tipo geração, consumidor livre, comercialização, os segmentos com menos concorrência ou nenhuma por serem monopólios naturais, tipo a transmissão ou a distribuição, não mudou totalmente esse conceito de que ou é um ou é o outro. Então, essa interseção é o que se vai discutir, com muito case study também, cases aplicados. E a questão das renováveis, né, os aspectos regulatórios aí da indústria renovável, os tendências, os desafios, como elas cresceram na matriz elétrica brasileira, subsídios que tiveram ou não, aí não só para geração distribuída especificamente, mas para toda a cadeia. Tá? Esse é o módulo 3, que eu não coloquei uma atividade-chave, porque são vários professores coordenando cada especialidade, cada um deles pode ter uma dinâmica de exercícios diferente. O que eu sei que ano passado foram várias dinâmicas, então achei que não precisava pôr uma adicional, tá? Mas se a gente sentir que por ser online talvez necessite, a gente faz e agrega aqui uma questão adicional mais dinâmica para manter vocês todos acompanhando, animados o curso. E, por fim, nós temos o módulo 4 do curso, que aí já está no final, que se a pretensão é acabar dia 12 de dezembro, se alguma das aulas ficar menor, a gente acaba deixando ali a última semaninha de dezembro para repor, ou para fazer um fechamento, ou uma palestra extra, a gente deixa um espacinho para alguma coisa que a gente tem aqui, algum imprevisto, que a ideia era esse espacinho não ser tão em cima do Natal, mas o curso era para ter começado antes, só foi possível começar agora em maio. Tá? E aqui a gente tem, chama o modo de regulação das atividades de exploração de óleo e gás, energias renováveis e nuclear, mas ele é um pouco mais amplo,
porque ele é para, digamos, é um modo residual, para muita coisa que aparece, para chamar convidados, para entender, por exemplo, o processo de judicialização que o setor elétrico viveu e como que ele evoluiu. Mas a estrutura dele é mais ou menos trazer os desafios da transição energética, é muito ligado a essa ideia de que a gente vive a transição energética. Eu ainda não tenho um convidado específico para isso, mas eu tenho ideia de vários, dentro muito da questão da distribuição do futuro, que a gente chama que é a Utility do Futuro, um relatório do MIT, que é ponto recomendado para vocês, como tem outros hoje, a Utility do IT, a empresa do gás do futuro, a Utility do futuro, a empresa de gás do futuro, e tudo isso mostra a mudança do negócio em face da transição energética, tá? Aqui eu fico feliz já também de anunciar que nessa época, no final desse módulo, em dezembro, comecinho de 2021, a gente vai estar lançando, eu vou estar lançando uma coordenação com o projeto de Colômbia, que é justamente sobre a descarbonização do setor elétrico brasileiro. São vários artigos, eu vou ter a oportunidade de escrever um e de fazer uma co-coordenação com o Centro de Mudança Climática da Universidade de Colômbia. A Alice deve escrever um artigo também comigo e outro com o professor João Confraria, que é um professor excelente aqui. Enfim, várias pessoas de várias áreas, todas top, os artigos são em português, mas com o crivo de Colômbia. Eu estou aqui discutindo com o CEDIM, venho discutindo para ter o crivo do CEDIM também. Vai ser um lançamento onde o foco é a transição energética, descarbonização do Brasil em função da transição energética. Até lá, a gente vai ter muito material para discutir. Aproveitamos esse módulo para trazer algumas outras coisas interessantes que surgiram ao longo do curso. A parte de Project Finance, contratos seguros, que a gente não tinha pensado inicialmente. A questão da regulação das atividades de óleo e gás, e aqui eu pus as 4 nos dois finais de semana, né, como óleo e gás, mas a gente divide em um professor para óleo e um professor para gás. A gente tem vários convidados aí que pode trazer, na questão nos dois, né, de óleo e gás, mas de gás eu acho que vai ser um boom, sem prejuízo de aprender um e do outro, porque é um projeto grande para o Brasil e ano passado, antes de toda essa crise que entrou, a gente conseguiu destravar, né? Aí muito até em virtude do trabalho da Renata, que estava no Ministério, ela hoje está até de licença maternidade, mas a Renata estava na Secretaria de Gás, houve todo um destravamento do mercado de gás, muito importante para abrir. Então, se a retomada vier, eu acho que o gás vai ter uma importância muito grande na matriz energética brasileira, o gás natural. Então, a regulamentação a regulação do mercado de gás vai ser bem importante. E a geração distribuída, porque eu acabei colocando a renováveis no módulo um pouquinho anterior, mas aqui a geração distribuída que tem, que a energia renovável tem digamos, ai, gente, me fugiu a palavra, é a mais própria, digamos assim, renováveis e geração distribuída andam lado a lado, tem uma vocação natural para ser para solar, eólica, mais solar, basicamente, biogás. Aqui também é interessante falar que eu estou deixando um espacinho para trazer mais biogás, coisa pouco estudada. Eu faço parte da Associação de Biogás e tenho visto que tem assim, muita coisa para a gente estudar de biogás, biomassa, biometano, que a grande diferencial aí do biogás é que ele não só é limpo, como ele resolve problemas da cidade de waste management, né, do lixo, então de resíduo. Então ele tem toda essa vantagem e tem uma pegada muito interessante de ter o que a gente chama de captura negativa. Ele não só não emite, como ele tem esse efeito de capturar do ar o carbono, né? O efeito de melhorar o efeito estufa pelo efeito de capturar. Não sei se vai ser tão importante até lá, que infelizmente ou felizmente a climate change, a mudança climática melhorou bastante, mas a um custo muito alto, ao custo da economia ter parado. Então, é bom que talvez a gente tenha ganhado aí um tempinho para desenvolver tecnologias para
essas coisas voltarem, a gente está mais preparado mentalmente e de conduta para ter um setor de energia um pouco mais sustentável, muito mais voltado para um bem-estar também social. Esse bloco eu deixo também para trazer convidados muito interessantes. Esqueci de mencionar no outro que estamos trazendo aí pessoal do setor elétrico, da CCE, ECCE ou CCE, para explicar como é que funciona o mercado de comercialização. E aqui eu lembrei, porque aqui eu já tenho acordado um pouco, de trazer a Solange Davi para falar para a gente de tecnologia, que é a tese de doutorado dela. Ela veio da CCE, mas ela saiu agora, vai ficar em quarentena. O que ela já deixou claro que na quarentena ela tem mais tempo e mais espaço para eventos acadêmicos, então a gente vai poder contar muito com ela aí para nos ajudar. Outra pessoa com experiência brilhante no setor elétrico, tá? E ao final nós temos a orientação do tutorial de trabalho de conclusão do curso. Já explicando também, o trabalho não é obrigatório, né? Ano passado não foi. Eu não sei, preciso até conferir, depois o Guilherme se confere para mim se esse ano alteraram. Eu gostaria que fosse, para ser bem sincera com todos vocês, mas aí vai depender muito do acordo do aluno com o CEDIM. Mas obrigatório ou não, é uma oportunidade única. A estrutura que a gente faz é vocês trazerem, nesses últimos 2 dias, em tutoriais pequenos, né, individuais, na verdade, cada um trazer a estrutura do que quer escrever, do como quer escrever, discutir com uma banca de 3, 4 professores que a gente junta, para a gente dar nossos comentários, cada um faz uma mini apresentação nesses 2 dias e depois tem um prazo para entregar. Eu estou recebendo esse ano ainda os do ano passado, porque o prazo foi prorrogado por motivos óbvios. Bom, essa foi toda a estrutura que eu queria passar para vocês. Era a parte que eu queria que vocês entendessem do curso. Claro que no curso, na aula ao vivo, eu estou aberta para perguntas, né, sobre isso e durante todo o curso, tá? E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, 10, 15 minutinhos para tomar um café e a gente volta para fazer uma segunda parte mais curta, mas que onde eu vou explicar a questão da matriz energética e preparar vocês um pouco para a aula que vem. Antes disso, eu vou perguntar se a Alice e o Guilherme tem algum comentário, algum senão, alguma coisinha para colocar para o grupo. Não, acho que é isso mesmo, doutora. Eu tenho um comentário, na verdade, para o pessoal que está assistindo. Quem não tiver sido incluído ainda no grupo do WhatsApp, entre em contato, por favor, com o CEDIM, para que eles possam passar meu telefone para eu incluí-los, porque o grupo de WhatsApp ele é muito importante e todo mundo sempre traz dúvidas, traz comentários, traz coisa nova que está vendo no trabalho, no dia a dia, e é muito enriquecedor. Então, quem não tiver ainda, por favor, entre em contato com o CEDIM para que eles possam passar meu telefone e eu possa fazer a inclusão de todo mundo. Tá bom? Só isso. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Foi interessante você falar isso. Eu recebi uma lista, tá? Com todo mundo que está com contato. Mas vai gente entrando, eu não sei se a lista está totalmente completa, porque as inscrições esse ano a gente estendeu um pouco. Eu vou te passar para você conferir, porque isso foi um problema realmente ano passado, que alguns entraram depois, outros começaram um pouquinho depois, alguns ficaram fora do grupo, acabaram entrando mais tarde. Então, vou reforçar a importância do grupo que o Guilherme colocou. Mas mais do que isso também, eu vou dizer para vocês que, além da importância de formar esse grupo, na próxima aula, na aula ao vivo, eu vou pedir e faço votos que todos estejam presentes, que cada um se apresente 5 minutinhos rapidamente para ter sua experiência, para a gente se conhecer um pouquinho, né? Olhar um pouquinho para a cara de cada um. E também vou pedir que cada um passe para o e-mail do Guilherme. O Guilherme vai fornecer não só no grupo do WhatsApp, mas eu acho interessante você formar um grupo de e-mail, alguma forma de dividir material mais pesado, tá? Ao invés de um link, alguma coisa assim. E que também ele te passe para você, Guilherme, um mini currículozinho no sentido de formação, que vai ser o que eu vou perguntar para vocês um pouco. Nome, onde trabalha ou não trabalha, formação um pouco, engenheiro, advogado, ou engenharia com advocacia, enfim, estou dando exemplo, e também um pouco no interesse e o objetivo que tem com o curso. Acho que isso é bem legal para a gente ir ajustando o curso ao interesse de cada um, tá?
Então, era isso, gente. 15 minutinhos a gente volta, tá? Vou pedir aqui para o pessoal do CEDIM que está coordenando, então, colocar para a gente aí, agora são 16h30 aqui, aí pegou um pouquinho a hora do almoço, mas a gente volta aqui 16h45 para uma parte mais curta. Pode ser sim? Então, vamos entrar então no intervalo.